quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavra minha vida quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Amém? É o Senhor que nos sustém a vida. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as tuas misericórdias, Senhor, elas não têm fim. Novas são a cada manhã. E assim diz a palavra do Senhor. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. A paz do Senhor, meus irmãos, tem uma palavra da parte de Deus para meditarmos juntos. A palavra que o Senhor e meus irmãos trouxe ao meu coração neste dia se encontra em Lucas 1, a partir do versículo 5. Vamos meditar juntos. Irmãos, a fé vem do ouvir. E ouvir a palavra de Deus é importante. Nós sempre meditarmos na palavra, ouvirmos a palavra de Deus, que é pela palavra que o Senhor ele fala conosco. Então vamos dar toda a atenção ao que o Senhor tem para nós neste dia. Amém? Louvado seja Deus. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a qual porás o nome de João. E terás prazer, alegria, e muitas se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe:
Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te estas alegres novas. E eis que ficará mudo, e não poderá falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, que palavra, né? Aqui nos fala de Zacarias e Isabel. Aqui nos fala que este casal, meus irmãos, eram justos diante do Senhor, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, vivendo em obediência ao Senhor. Mas esse casal, irmãos, eles ali servindo ao Senhor, Zacarias estava ali naquele horário, né, para o incenso, e por sorteio ali ele entrou, e na hora que ele entrou, o anjo lhe apareceu, né, lhe dando, olha, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Zacarias e Isabel, irmãos, eles oravam por um sonho. Isabel estéril e de idade avançada, Zacarias também, mas eles oravam. Eles oravam, eles colocavam diante de Deus a sua petição, o seu sonho, o seu anseio. E neste período, irmãos, o qual Zacarias entrou ali para fazer o que era de costume, ali o seu curso sacerdotal, o anjo lhe apareceu, lhe dando uma boa nova, lhe dando uma boa notícia. E quando o anjo lhe apareceu, o anjo falou exatamente o que iria acontecer. Glorificado seja Deus. O que o anjo falou para Zacarias, irmãos, foi algo maravilhoso. O anjo deu uma boa notícia para Zacarias. A palavra do Senhor é a boa nova. A palavra do Senhor, o evangelho é poder de Deus. É a boa notícia, meus irmãos. E o anjo falou para Zacarias: Zacarias, não temas. Zacarias, não tenha medo. A sua oração foi ouvida. A sua mulher dará luz. E o Senhor, ele tinha um propósito nesse filho de Isabel. E era fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? E aqui o anjo falou que exatamente esse filho, todos iam se alegrar, ele ia ser cheio do Espírito Santo, ele ia fazer segundo a vontade do Senhor, meus irmãos. Mas aqui o que me chama a atenção, o Senhor falou todo o propósito para Zacarias. O Senhor falou exatamente de que forma ia acontecer. O Senhor foi bem claro aqui com Zacarias, que esse propósito, né, era do Senhor, converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, porque esse menino, né, tinha um propósito para Deus. Ele ia levar, em nome de Jesus Cristo, né, ele ia levar a palavra do Senhor, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo disposto. Havia um propósito, irmãos. Havia um objetivo maior através ali de Isabel e de Zacarias. Fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, o que nós precisamos entender? Que em tudo o Senhor tem um propósito. Embora era um sonho de Zacarias, aleluia, Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. Embora fosse um sonho de Zacarias e de Isabel, mas através daquele sonho ali, o Senhor, ele tinha um propósito. Pode ter certeza que o Senhor tem um propósito nesse teu sonho, que o Senhor tem um propósito maior do que o seu anseio, maior do que o seu sonho, do que a sua vitória, do que a sua petição. O Senhor, ele tem um propósito, irmãos. Nós precisamos entender isso, amém? Louvado seja Deus. E o propósito ali naquele menino era para fazer a vontade de Deus. Glorificado seja Deus. Então, muitos irmãos, nós precisamos estar atentos. Quando o Senhor nos fala, ele sempre fala através da palavra dele, meus irmãos. E de que forma nós estamos recebendo a palavra de Deus? Porque quando Zacarias recebeu essa palavra, irmãos, ele duvidou. Ele falou: como?
porque ele olhou para a circunstância dele, ele olhou para a velhice dele, ele olhou para a esterilidade de Isabel. E o Senhor nos fala, irmãos, para a gente olhar sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso que o Senhor quer tanto que nós venhamos crer no que Ele fala para nós, para o nosso próprio bem, meus irmãos. Por isso que nós precisamos estar diariamente meditando na palavra, porque é a palavra que nos sustém a vida, porque é a palavra que nos vivifica, porque é a palavra que nos fortalece, porque é a palavra que liberta, que sara, que cura, em nome de Jesus, porque a palavra ela é poder de Deus, a palavra é cheia de majestade, em nome de Jesus Cristo, a palavra ela é viva, ela é eficaz. Então, o que te fortalece hoje é a palavra do Senhor. O que nos tem nos sustentado hoje? Por que você acordou? Por que você veio aqui, irmãos? Porque está ouvindo a palavra? Porque o Senhor, irmãos, porque nós somos sustentados pelo poder da palavra, pela misericórdia, pela graça, pela bondade de Deus. Então, quando Zacarias recebeu aquela notícia, meus irmãos, ele falou, então, como saberei isto? Pois eu já estou velho e a mulher já de idade avançada. Olha a resposta de Zacarias. O anjo chegou com a notícia maravilhosa. O anjo chegou com a resposta de oração de Zacarias. E Zacarias, mesmo diante daquele milagre que ele acabara de receber, ele olhou para a circunstância dele. Então, irmãos, que nós venhamos, em nome de Jesus, estar atentos. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz, quando ouvires a minha voz, não endureceis os vossos corações. Então, todas as vezes que nós, meu Deus, meus irmãos, ouvimos a palavra de Deus, que a gente venha crer, em nome de Jesus, naquilo que Deus tem prometido, tanto para mim quanto para você. E o anjo falou que ele ficaria mudo. Olha a resposta do anjo. E respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te essas coisas alegres e novas. E eis que ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque Zacarias ali duvidou daquela boa nova, daquela boa notícia, meus irmãos. Então o Senhor nos exorta hoje a estarmos vigilantes, a estarmos crendo, prestando bem atenção no que Ele tem falado para mim e para você, para que nós possamos receber, meus irmãos, com grande vitória a nossa bênção. E por que aqui Zacarias duvidou? Havia um tempo que ele ficou mudo até que tudo acontecesse. Em nome de Jesus, apesar de Zacarias estar ali orando e recebeu a notícia, o anjo ali apareceu para Zacarias. Mesmo assim, ele duvidou, porque ele se apropriou da circunstância dele e a vontade de Deus. É que eu e você, a gente não venha se apropriar das nossas circunstâncias, irmãos. Talvez você não tenha, talvez você não pode, mas não olhe para você. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Olhe para as promessas maravilhosas, dignas, que o Senhor tem falado em nome de Jesus a respeito da sua cura, a respeito da libertação, a respeito da provisão, a respeito da transformação, a respeito do milagre. Que Zacarias recebeu o milagre. Então que a gente venha todos os dias, irmãos, preparar o cenário do nosso coração para ouvir, para enxergar o milagre através da palavra de Deus, pois a palavra do Senhor diz, o meu justo ele viverá pela fé, porque não vivemos por vista, mas pela fé. Não vivemos, irmãos, pelo que nós vemos, não vivemos pelo que vemos, irmãos, mas pela fé. Que a gente venha viver pela fé, não por aquilo que nós estamos vendo, as circunstâncias, as dificuldades, em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que neste dia você seja agraciado por esta palavra, que a sua fé venha a ser fortalecida, vivificada, transformada. Em nome de Jesus, o Senhor diz para a gente deixar que Ele nos transforme pela renovação da mente, para a gente conheça quão boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, em nome de Jesus. Embora Zacarias fosse ali, irmãos, em nome de Jesus Cristo, cumprindo ali o seu sacerdócio, né? Sendo justo e diante do Senhor, mas é preciso, irmão, era preciso que Zacarias conhecesse, né, reconhecesse que Deus é poderoso para fazer, né, e nós precisamos reconhecer, né, quando nós reconhecemos é porque, irmãos, nós precisamos nos desapropriar do nosso próprio entendimento, da nossa circunstância. E ali o que prendeu Zacarias
foi a circunstância dele. Ele olhou para a velhice, tanto dele, quanto para a esterilidade de Isabel. Mas a vontade de Deus é que a gente venha olhar para a glória. A vontade de Deus é que a gente venha olhar para o poder dele, para a majestade, que ele é o Deus do impossível, que ele é o Deus que tudo pode. E nós, irmãos, somos alimentados nessa fé somente através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Então, irmãos, que nós venhamos todos os dias alimentar a fé através da palavra de Deus. Que tudo, meu Deus, que nós almejarmos, meus irmãos, seja em conquista, em vitória, em cura, em libertação, seja da palavra, proveniente da palavra, porque as nossas orações têm que ser fruto da palavra do nosso Deus, porque a palavra do Senhor diz: e tudo que vocês pedirem e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O Senhor falou isso a respeito dos discípulos, né? Em nome de Jesus, então que a gente venha crer, em nome de Jesus, amados irmãos. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigada. Em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, obrigada. Porque eu creio, Pai querido, que o Senhor tem ouvido as nossas orações, mas que todos os dias, Senhor, a gente venha preparar o nosso coração, meu Deus, para receber a boa notícia, meu Pai querido. Que o Senhor ouve, Pai querido, em nome de Jesus, nos ajude, meu Deus, a ser justos, meu Deus, a andar, meu Pai, segundo a Tua vontade, Senhor. Nos coloca, meu Pai querido, no nosso coração a Tua vontade, porque a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Então, este irmão, meu Pai, que se encontra aí, meu Pai querido, alicerça ele, meu Pai, na Tua palavra, vivifica, renova, transforma, nos ajude a olhar para o alto, Senhor, para as coisas lá de cima, em nome de Jesus, nos ajude, meu Deus, a todos os dias, a preparar o cenário, Senhor, do nosso milagre, segundo a Tua palavra, e crendo, meu Pai querido, em nome de Jesus, no Teu poder, amém? E agradeço a minha rica oportunidade e que você seja abençoado em nome de Jesus. Tudo que nós oramos aqui, tudo que nós propagamos aqui foi em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.